usar uma frase, eu vou ler aqui no ar, ó. Eu tenho dito faz muito tempo que o tipo de teatro a que chamam stand-up se tornou um ninho no Brasil, onde se desenvolveu o ovo da serpente do fascismo. Não todos, mas tantos comediantes stand-up se permitiram as mal-educações fascistas que se pode dizer de uma generalidade com exceções, Pedro Cardoso. E aí você tem aqui uma pergunta do Léo Lins para a plateia, se ele acha que aquele saudação do Elon Musk foi uma saudação nazista. E aí ele descobre que o público dele é nazista. Ele mesmo fala. Tá aqui, ó. Eu quero ver a opinião da plateia. Quero ver a opinião de vocês. Quem aí acha que, sim, realmente foi uma saudação nazista? Faz barulho. Ninguém? Quem acha que não foi uma saudação nazista? Faz barulho. Olha, eu confesso, não esperava uma plateia cheia de nazistas. Confessa que não esperava? Eu não sei, dependendo do que você aborda enquanto humorista, jornalista, músico, esportista, você vai atrair pessoas que pensam como você. Ah, mas eu não sou. Então, Léo Lins, então você deveria ter abordado o seu humor de outra maneira, se você não é. Porque você abordou de uma maneira que atraiu esse público. É tipo eu reclamar aqui, perguntar pro pessoal, quem vota na esquerda aqui? Todo mundo levanta a mão. Como assim? Eu atraí todo esse público. É demais, né? Essa falsa surpresa dele. E aqui a gente tem a Flávia Oliveira colocando o Léo Lins no seu devido lugar, falando, e o próprio Hélio de la Penha que veio defender o Léo Lins, né? Dessa escrotidão toda. Vamos ver aqui. Meu ver, é um tipo de humor orientado a depreciar minorias. Ele não fala de homem branco, por exemplo, né? Que é poderia falar, né? Poderia falar de outros grupos, de grupos privilegiados. Mas ele fala de gordo, ele fala de idoso, ele fala de negros, de indígenas, de pessoas com deficiência. Há vídeos com conteúdos, inclusive, de referência à pedofilia, né? E isso é grave. Me parece que é grave à luz de alguém que tem consciência de uma legislação que pune esse tipo de comportamento, inclusive do ponto de vista de artes e de arenas esportivas. A gente tem uma legislação objetiva que passou pelo Congresso Nacional, inclusive. O racismo recreativo é crime tipificado. Então, essa consciência de transgredir foi um ato deliberado, né, do Lins. E, por fim, a multiplicação desse conteúdo em rede social. Não foi somente o público que foi ao teatro e assistiu, ou à casa de shows. Esse conteúdo foi disponibilizado e, segundo os autos, alcançou algo entre 3 milhões e 3 milhões e 800 mil brasileiros quando esteve disponível. Ele chegou a ser retirado por determinação da Justiça e depois devolvido por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, André Mendonça, e depois ficou fora voluntariamente. Então, não necessariamente esse conteúdo que ficou disponível no YouTube, na internet, ele foi consumido somente por adultos e, eventualmente, ele produz um dano. A meu ver, exatamente. Tem da Luana Piovani também, Beze. Mais uma vez, certeira. Vamos ver. Tem muito tempo que eu acho que os valores estão completamente invertidos. Acharia corte real pegar 15 anos de cadeia, que é a pena máxima, por ela ter colocado o Miguel no elevador e ele ter vindo a falecer, eu acho muito pouco. Um estupro ter uma condenação de 8 anos, eu acho muito pouco. Por quê? Você destrói a vida daquela pessoa e daí você vai passar 8 anos sendo alimentado só sem a liberdade para você tentar entender que o que você fez praticamente acabou com a vida de uma pessoa. Ela vai ter que começar uma nova vida.
Então, eu tô dizendo isso tudo porque eu não acho pouco 8 anos para uma pessoa que faz piadas, com as minorias marginalizadas. Sabe por quê? Porque isso pode parecer que não, mas com certeza isso engrossa o couro de quem bate nas pessoas da comunidade LGBTQIA+, nas pessoas que agridem, que violentam, que estupram, que assassinam, que dão facadas, que agridem fisicamente ou psicologicamente mulheres, negros, indígenas. E aí eu fico muito surpresa de ver esse bando de homem aparecendo, inclusive pessoas que eu admiro muito, tá? Dizendo que acham um absurdo ele ser condenado a 8 anos. É que absurdo é uma pessoa que comete um estupro ser condenado a 8 anos. Uma pessoa que faz piada com as minorias que são dizimadas, né? Não é exagero a gente dizer que existe uma tentativa de exímio da população feminina, gente. É só você fazer a conta. Se você for fazer a conta e ver quantas mulheres são assassinadas no Brasil, você vê que isso é uma tentativa de acabar com a gente. Porque não é uma por mês, é uma a cada 4 horas. A comunidade LGBTQIA+, também. E os negros? Quantos negros morrem assassinados por minuto? Aí, 8 anos de cadeia é muito. Mas vocês não veem que isso é uma cadeia. É um mecanismo, uma coisa incentiva e ajuda a outra. Agora, só homem tá defendendo o humorista, vocês repararam? Só homem. Que ainda não teve ninguém violentado, né? Porque se tivesse uma filha que tivesse tomado uma surra na Paulista, ou se tivesse uma irmã que tivesse sido estuprada num ponto de ônibus ou dentro de um carro de aplicativo, talvez esses homens não achassem 8 anos pouco para esse maldito que fica fazendo piadinha com negros, indígenas, gays, mulheres. E só para finalizar esse assunto, eu queria dizer que 2 coisinhas. A primeira é que, para mim, dizer que 8 anos é um exagero para uma pessoa que tem informação e sabe que o que estava fazendo era errado, ou seja, tá se achando acima do bem e do mal, né? Pra mim é a mesma coisa que aquele bando de gente que ficou falando: ah, mas foi só um batom. Ela é mãe de não sei quantos filhos. Ela só usou um batom. Por que vai colocar essa mulher ser presa, sei lá quantos anos que ela tinha ficado? 2, 3, 4, 5 anos. Pra mim é a mesma coisa. E a segunda coisa é, ele não vai pegar 8 anos, porque ele deve ser réu primário, porque ele é branco, porque ele tem dinheiro, porque ele é famoso. Isso aí vai virar uma cesta básica, 2 anos de serviços públicos. A verdade é essa, não vão ser 8 anos. Mas para mim é exatamente a mesma metáfora de você achar que a mulher que pegou o batom e escreveu não merecia a cadeia que ela tinha sido condenada, né? Mas é que daí dá o susto e depois a gente cai na realidade branca privilegiada que ninguém vai pra cadeia, né? A gente sabe que só preto pobre vai pra cadeia. A verdade é essa. Não há justiça no Brasil. Não há justiça no Brasil. Já entendi. Não sei o que vou fazer com essa informação. Não sei como vou lidar com isso. Não sei como... Tem sido difícil para mim acordar todos os dias e lidar com essa realidade. Enfim, vamos ver. Mas eu vim aqui registrar que eu só vi macho defendendo o humorista, falando que tudo é um exagero. Será que se acontecer com alguém da família deles, eles vão achar exagero? Será que daí eles vão achar que realmente uma pessoa incentivar esse tanto de violência que existe e que nós sofremos? Talvez não seja assim. Não seja assim tão banal. Então, vale pensar. E vamos ver, né, o final desse episódio da novela. O que vai virar realmente desses 8 anos? Vamos fazer uma aposta? Já que a aposta tá hypada.
Eu aposto que não vai acontecer nada com ele. E você? Acha que vai? Mesmo. Truco. 12. É isso aí. Ô, Bez, ontem eu citei aqui o livro da Judith Butler, né? Discurso de ódio, a política informativo. E o que eu falo sobre o Léo Lins é isso. Ele não é artista, cara. Ele é um agente político. Ele estava fazendo exatamente o que é descrito dentro desse livro, que é um livro que também faz uma crítica sobre a censura, porque você pode transformar em mártir um cidadão como o Léo Lins, isso daí tem que ser pensado, você precisa dosar muito bem a pena para que ele não se transforme num mártir, numa pessoa subversiva que possa ser copiada por outros, mas muito mais do que artista, uma pessoa que se coloca publicamente como o Léo Lins, ele está apenas reforçando o discurso de ódio e fazendo essa política do performativo. Ele é um agente político, antes de mais nada. Não é à toa que ele é abraçado automaticamente por grupos como MBL, por políticos de extrema-direita, porque ele serve a esses grupos. Antes de mais nada, ele serve a esses grupos e ele era uma potência servindo a esses grupos, tá? Porque ele arrastava multidões por onde passava. Até o Carioca estava reclamando que, olha, atacar o Léo Lins vai acabar gerando um desemprego em massa, porque o pipoqueiro depende dele. Não, menos, Carioca, menos, tá? Se ele chegar a ser preso, o que eu duvido muito, ninguém vai ficar desempregado porque o Léo Lins está na cadeia. Nossa, jamais, né? Pífio. O Léo Lins foi preso, o Brasil vira África do Sul, com 35% de desemprego. Não vai acontecer. É que você é um idiota, um ignorante, a gente viu até durante o governo do Bolsonaro, não é nenhuma novidade você se colocar dessa maneira publicamente também. As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e do primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!